Boa noite, obrigada pela presença de todos. Em julho, né, a gente sabe aí das agendas pessoais de cada um. É uma alegria estar com vocês, é uma alegria contar com a presença da Adela aqui conosco, é uma honra para o núcleo, né? O Núcleo de Infância e Adolescência aqui do CEP se propõe a ser um núcleo de formação continuada, em que quem faz a coordenação é Eduardo Fraga de Almeida, que está aqui conosco, e eu. E a gente tem convidado alguns analistas que falam sobre temáticas específicas, né, que têm se debruçado sobre essas temáticas para compartilhar conosco aí suas pesquisas, o seu conhecimento, enfim. Hoje a gente vai escutar um pouquinho a Adela falar sobre os desafios clínicos da gemelaridade, uma temática muito atual, e é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao CEP. Recebemos, então, como a doutora Gabriela mencionou, a doutora Adela Stoppel de Geller. A doutora Adela é formada em Psicologia na Universidade de Buenos Aires, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC, pós-doutora em Psicanálise pela UERJ, atualmente leciona no curso de especialização em Teoria Psicanalítica na COGEAI da PUC. É professora e supervisora no curso de especialização em Psicanálise da Criança do Instituto Sede Sapiense e atualmente coordena o Departamento de Psicanálise com Crianças no mesmo instituto. O CEP deseja a todos uma ótima atividade. Seja muito bem-vindo, doutora Adela. Ok. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer muito o convite de Eduardo e da Gabriela para participar dessa atividade do Núcleo da Infância e da Adolescência do CEP. É uma honra estar compartilhando essas questões aí com vocês e espero que tenhamos uma noite de boas trocas para conversar desse assunto que vem suscitando bastante interesse. Eu queria ter uma ideia, eu sei que vocês são muitos, eu queria que vocês fizessem um joinha, assim, as pessoas que já tiveram experiência de atendimento clínico de gêmeos. 1, 2, 3... Estou passando aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiquem que eu não vejo todo mundo, tá? Ok. 10, 11, tem mais gente. Bom, se alguém conseguiu fazer a conta direitinha. Se vocês puderem, dá licença, doutora, se vocês quiserem clicar nas reações do Zoom, pessoal, acho que fica mais fácil. Lá em reações, né, reactions, tem um joinha, a gente consegue visualizar melhor. Mais fácil. Isso, agora sim, agora a gente consegue. Ótimo. Bom. Aí. Então, essa minha dedicação para estudar gêmeos, formalmente, ela começou já faz 11 anos, e foi em função de eu começar a receber maior quantidade de demandas de atendimento de gêmeos, de crianças gêmeas, principalmente de crianças. E uma coisa que era rara, né? Muito mais rara anteriormente, começou a ter uma frequência maior, então isso fez com que eu começasse a me perguntar, né, se havia alguma questão mais particular que dizia respeito às crianças gêmeas. Na verdade, quando comecei a formalizar essa questão, eu convidei colegas dos SEDES. Inicialmente convidei a Ada Morgenstein e a Márcia Porto,
Márcia ficou um tempo com a gente, depois não continuou no grupo de pesquisa, e a gente começou a estudar, e, de fato, a gente viu que, em função da reprodução assistida, a partir de meados dos anos 80, começaram a aumentar bastante as gestações de gemelares, e não só gemelares, senão de múltiplos, né? E chegando, inclusive, a dobrar o número de gêmeos que existem no planeta, né? Então, isso fez com que, de fato, a incidência da chegada de gêmeos aos consultórios também mudou, né, significativamente, como um aumento da população de gêmeos que existiam. Antes de esquecer e antes de entrar na fala, e essa questão é importante, faz 1 ano e meio que a gente ampliou o grupo de pesquisa, e estamos trabalhando em parceria com um grupo da USP, que também está trabalhando com gêmeos, e que está fazendo, que é o braço clínico de um grupo de pesquisa maior sobre gêmeos. Estamos em parceria com a professora Maria Lívia Tourinho. Então, do grupo de pesquisa hoje participam tanto pessoas do Departamento de Psicanálise com Criança, quanto alunos de graduação e de pós-graduação de psicologia da USP, e a gente vem sistematicamente estudando e fazendo atendimentos clínicos através da clínica da USP. Bom, isso antes era importante, porque hoje somos um grupo de umas 10 pessoas que está trabalhando e sistematicamente pensando, estudando e supervisionando e discutindo casos clínicos, o que ampliou bastante o leque, né? Porque nossa capacidade de atendimento é limitadíssima, né? Então, para a gente ter um leque maior e poder estudar melhor essas questões, a gente precisa se juntar com mais gente. E por isso é também que estou perguntando quantos de vocês têm tido essa experiência, porque me interessa justamente poder ver, poder escutar de vocês também que questões vocês estão se colocando, qual é o interesse de vocês no assunto, e como, fundamentalmente, a gente se coloca as perguntas, acaba sendo uma questão fundamental na hora de ver que tipo de respostas a gente vai encontrar, né? Lacan dizia isso, Lacan dizia uma boa pesquisa depende de boas perguntas. E estou dizendo isso também porque não sei quantos de vocês assistiram o documentário que está passando agora no Netflix. Eu vou fazer uma outra live daqui uns 10 dias para falar mais especificamente disso, mas recomendo para vocês assistir, para quem não viu, Três Estranhos Idênticos, porque é um documentário cheio de nuances, mas que me fez pensar a importância das perguntas que a gente tem na hora de fazer uma escuta, na hora de fazer uma observação. Prefiro pensar em escuta, né? E prefiro pensar que em psicanálise a gente sempre que está fazendo uma pesquisa, estudando um assunto, é sob transferência, então necessariamente a gente está implicado, a gente está
dentro do campo, não está como um observador externo, né? Então, essa é uma das dificuldades, justamente, né? E das particularidades da pesquisa em psicanálise. Eu não me interessa também fazer dos gêmeos uma categoria nem psicopatológica, nem classificatória, né? Posso contar para vocês que meu interesse por gêmeos é bem antigo, porque eu tenho uma família com gêmeos dos dois lados, do lado materno e do lado paterno, muito próximos por todos os lados. Eu sempre vi pulular gêmeos, e isso sempre me colocou uma questão. Uma não, muitas, né? Que então se reatualizaram na clínica, quando, então, como eu contava para vocês, começaram a chegar mais crianças gemelares ou múltiplas, né? Porque já tive a oportunidade de atender trigêmeos, já tive a oportunidade de supervisionar casos de quadrigêmeos. Que são, como eu estava falando para vocês, casos mais raros, mas como resultado da reprodução assistida, não só houve um incremento do número de gestações gemelares, como também de gestações de múltiplos, né? Hoje em dia, menos. Atualmente, isso é bem recente, o número de embriões que são implantados foi se normatizou, né, a limitação de implantações. Então, deixa eu ver se eu tenho por aqui, que eu estava vendo, esses dados são extremamente recentes, mas então o número máximo de implantação de embriões é 4, e isso vai mudando com a idade. Então, quanto mais jovens as grávidas, menor número de embriões é possível, está permitido implantar, né? Então, isso foi mudando, mas isso é muito recente, né? Extremamente recente. Então, isso faz com que nas décadas anteriores, ou seja, a partir dos anos 85 até os últimos anos, a gente teve um aumento maior, né, dessas gestações de múltiplos, que eu acredito que vai começar a diminuir agora em função dessas novas regulamentações da reprodução assistida. Os médicos também querem isso, porque as gestações gemelares são gestações, em geral, de risco, com muita mais incidência de prematuros e com muita mais incidência de hospitalizações. Então, se junta aí, na questão gemelar, muitas pesquisas ligadas a bebês prematuros, a bebês em UTI, a complicações dos primeiros tempos de vida, o que faz, então, com que as gravidezes sejam, como estava falando, gravidezes de risco, e também com que os pais, muitas vezes, cheguem a esse parto, a esse nascimento, depois de processos
sofridos, longos, de de intervenções médicas bastante fortes, né? Vida do casal, muitas vezes também a gente escuta das tentativas fracassadas, né? Então, dos bebês que se perdem no meio do caminho, das gravidezes que não vingam. Então, junto com ou antes, né, na história que antecede aos gêmeos, a gente ouve histórias longas, né, de tentativas de engravidar e não conseguir, de percursos médicos e de pesquisas para saber o que está acontecendo, de casais que às vezes chegam também abalados, né, por toda esse percurso, por todo esse caminho, por toda essa trajetória. Em alguns casos, tem a ver também com gestações que são um pouco. Doutora, o microfone da senhora fechou. Eu vou clicar aqui para liberar. A senhora precisa clicar no ícone de Aqui, microfone. pronto, Pronto, agora foi. eu não sei o que aconteceu. Sem problema. Bom, estava dizendo que os casais muitas vezes começam a buscar ter filhos mais tarde e as dificuldades para engravidar às vezes têm a ver com a idade, e aí vão então para reprodução assistida, e quando havia pela reprodução assistida, a probabilidade, pelo tipo de tratamento que se faz, etc., a probabilidade de gestações gemelares aumenta. Bom, mas então estava contando para vocês que, em muitos casos, os casais já chegam, né? Os bebês nascem, mas parece que é um parto que durou, às vezes, anos, né? Então, os pais chegam cansados, né? E quando tem que receber a surpresa e começar, né? A história começa, eles já vêm com uma história que, às vezes, tem 3, 4, 5 anos, né? Então, isso é uma questão que chama atenção e que faz com que, então, que apareça isso como demanda, né? Como complicações, né? Na história e na criação dessas crianças. Ou seja, tem histórias de lutos, muitas vezes, não elaborados, né? Que se relacionam com essas gestações anteriores que não vingaram. Uma outra questão que chama atenção é que, bom, todo mundo sabe a revolução que é a chegada de um bebê numa família, né? Então, vocês podem imaginar o que é a chegada de 2 ou mais bebês numa família, né? Os pais costumam sentir que não vão dar conta, que não sabem exatamente como fazer, tem que ver quanto contam com a participação do pai ou não. E, então, uma curiosidade é que muitas vezes aparece uma maior participação de avós, ou de tios, ou de madrinhas, ou de amigos, que passam a constituir, digamos assim, esse novo núcleo familiar. Então, eu diria que
os gemelares trazem junto com eles novas configurações familiares, né? Então, eu estou trazendo temáticas, né, que vão se associando e mostrando um pouco a complexidade, né, do assunto e como ele se junta com outras pesquisas que são atuais. Então, trouxe a questão dos bebês prematuros, trago agora também a questão das novas configurações familiares. Dentro dessas novas configurações familiares, a gente tem recebido também casais homoafetivos que são parte dos casais que vão procurar reprodução assistida e que, por causa disso, então, tem essa outra convergência, digamos assim, de gemelares com casais homoafetivos. Então, se junta ali uma outra configuração familiar mais frequente na atualidade, que vai trazer estas outras, digamos assim, nuances e particularidades destas crianças que são criadas por duas mães ou por dois pais, ou, então, isso, temos duas mães amamentando, ou uma outra particularidade uma mãe que amamenta duas crianças simultaneamente, né? Então, bom, isso fez com que uma das questões que eu me coloquei desde o começo e que depois fui reformulando, mas conto para vocês um pouco como a primeira formulação que eu fiz era como pensar, como entravam, como contavam dois filhos no desejo da mãe, né? Porque a gente está acostumado a pensar, né, que a criança entra no desejo da mãe como um falo imaginário. E o lugar do falo imaginário é um, né? Então, a primeira pergunta que eu me coloquei era o que acontecia no caso de gêmeos, né? Esse lugar se dividia, era possível pensar em dois? Como se pensava? Então, como entrava? Como se fazia lugar para dois bebês simultaneamente? O que a gente vê no caso né, a gente sempre fala do olhar materno para o bebê, né? É justamente essa confluência de olhares, né? Esse encontro de olhares. Mas quando a gente está em presença de gêmeos, o que a gente vê é uma mãe que faz isto. Sim? Então, já ali a gente tinha uma configuração diferente. Então, tinha uma complexidade aí do cruzamento de olhares, né? Um bebê olhando para o outro bebê, um bebê olhando para a mãe, o outro bebê olhando para o seu irmão olhando para a mãe, a mãe olhando para os bebês se olhando entre eles. Então, ali, a gente foi vendo essa complexidade e pensando se isso tinha efeitos, se tinha efeitos na constituição da subjetividade e que tipo de efeitos isso tinha, né? Ao longo desses anos, a gente foi encontrando alguns outros parceiros, né, e colegas pelo caminho. Em função disso, a gente organizou um livro, eu com a Ada Morgenstern, este livro aqui,
E eu estou contando disso porque uma das autoras que comparece nesse livro, que é Simone Price, a gente contatou a partir de encontrar um artigo que ela escreveu numa revista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que era sobre o tema irmãos. E ela, uma das coisas que ela trabalhou, ela relata de um caso de uma gêmea que ela atendeu durante muito tempo e que fez com que ela pensasse em 4 duplas, né? Na necessidade de pensar 4 duplas. A dupla da mãe com um bebê, a dupla da mãe com outro bebê, a dupla dos 2 bebês entre si, e a quarta dupla eu não sei, tem 4. Depois eu procuro ali, aqui está faltando. Mas isto para pensar que, então, se a gente pensa geralmente numa dupla, aqui a gente tinha esta questão multiplicada, sim? Então, estou trazendo isso para vocês começar a dimensionar a complexificação que traz a clínica com gêmeos. Bom, em função disso e desta pergunta que eu fui me colocando sobre o lugar 1, se este lugar 1 do falo imaginário se dividiria, se multiplicaria, ou como será que isso ocorria no caso de gêmeos, eu fui me dando conta de que na psicanálise o modelo edípico, que é um modelo baseado nesse triângulo, inicialmente no triângulo imaginário da mãe, criança, falo, e posteriormente nos 4 elementos, mãe, pai, criança, falo, pensava fundamentalmente a partir de um filho. E nesse sentido, isso vocês já devem ter percebido, os poucos trabalhos que tem sobre os irmãos, sobre a função fraterna, parecem sempre subsidiários da questão edípica. Então, tem o famoso livro da Maria Rita Kell sobre a função fraterna, tem um livro importante de Cansiper sobre a função fraterna, mas em relação à temática edípica, eu diria que a temática dos irmãos é sempre uma temática menor, né? E, nesse sentido, começamos a pensar que pensar os gêmeos colocava em destaque a questão fraterna, porque não se tratava como costuma nos acontecer na clínica, um irmão que vem depois. Então, um irmão que chega mais tarde e, se vocês veem todos os casos de Freud, o irmão sempre tem uma chegada de algum modo traumática, né? Faz com que a criança comece a se perguntar que lugar fica para ela, que apareçam a rivalidade, os ciúmes, a disputa, mas é sempre num segundo tempo, né? E a questão da relação fraterna aparece sempre como no pano de fundo, no pano de fundo da questão edípica, sempre em primeiro plano está
a questão edípica, como a criança se situa em relação à mãe e ao pai, e o lugar do irmão aparece não só num segundo tempo, senão num segundo plano de importância, né? Os gêmeos inverteram essa questão, e quando você coloca isso de ponta cabeça, né? Vocês sabem que não é a mesma coisa estar olhando algo em pé ou estar olhando algo plantando bananeira. Então, com os gêmeos, o que aconteceu é que a gente estava colocando isto de ponta cabeça e a relação fraterna aparecia em primeiro plano. Tanto aparecia em primeiro plano que uma das coisas que nos chamaram bastante atenção teve uma história jornalística famosa que virou livro, que se chama As Gêmeas Silenciosas. O autor, se não me engano, é Wallace. Não sei se virou filme também. É uma história bastante curiosa que saiu, teve bastantes notas na imprensa no seu momento. São duas gêmeas que se trancaram entre si e não falavam com mais ninguém. Na adolescência, começaram a ter comportamentos delictivos, incendiavam lugares, e então apareceram nos jornais por causa disso, e depois acabaram as duas com internações psiquiátricas. Mas esse caso, que de alguma maneira pode ser pensado como uma folia D, o que nos chamou a atenção para pensar nesse fechamento que podia se produzir no sistema dos irmãos, né? Ali estava, a questão era como que estava absolutamente escancarada e escandalosa, né? E de uma relação absolutamente fechada, não diria fusional, mas talvez seja o termo, mas a fusão, isso que a gente está tão acostumado a pensar na fusão entre a mãe e o bebê, com todos os seus inconvenientes, nos casos de gêmeos, muitas vezes a gente o que vê é se produzir uma relação fusional entre os gêmeos. E então, curiosamente, o terceiro excluído da relação, inicialmente, é a mãe, que não se dá conta e não percebe que se coloca como terceiro excluído, porque ela fica fascinada assistindo a cena dos dois gêmeos se bastando entre si, sem demandar a mãe. E, nesse sentido, é uma reação bastante curiosa e paradoxal, né? Porque você inicialmente pensaria, bom, mas mãe de gêmeos, que trabalho os dois, tal, não sei o quê, não para nunca, não, tem que dar de mamar para um, tem que dar de mamar para o outro, e não dá tempo de dormir, etc. Mas muitas vezes você escuta também que de repente passam horas e horas e horas, e eles ficam no blá 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 entre eles, e se fazendo cócegas, e se abraçando, e se entretendo, sem demandar os pais. Então, muitas vezes os pais ficam fascinados com isso e deixam, né, eles conversando entre si.
e fica mais na posição de espectadores do que de participantes, né? Isso deu lugar a que um dos fenômenos que chamou muito a atenção de alguns autores, como Luria, psicólogo e linguista russo, e René Sazot, que foi um psicólogo francês que estudou gêmeos durante 30 anos, chamou muito a atenção deles. Tem um terceiro, Mogdorov, os atrasos de linguagem nos gêmeos, muito mais frequentes do que no resto das crianças, e um fenômeno que eles chamaram de criptofasia, e que tem me intrigado bastante, que é criptofasia ou linguagem secreta dos gêmeos, né? Essa linguagem secreta dos gêmeos aparece, se eu não me engano, em 2/3 dos casos de gemelares, ou seja, é um fenômeno extremamente frequente. Vai desde palavrinhas que só eles sabem qual é o significado, ou seja, eu diria que mais do que uma língua, é uma espécie de dialeto. Que tem, e fiquei pensando isso nesses dias, porque eu estive fazendo uma live falando de gêmeos com a Michelle Kramer, e ela me perguntava se essa língua dos gêmeos se parecia ao manhês. E fiquei pensando nessa pergunta, e eu acho que eu não respondi com todos os detalhes que podia ter respondido. Em primeiro lugar, porque eu percebi que tem uma característica do manhês das mães de gêmeos. E a característica particular do manhés da mãe de gêmeos é falar pela dupla. Falar pela dupla e fazer falar os bebês entre si. Vocês viram que no manhês, as mães, o que fazem é falar por elas e pelo bebê, certo? Mas, então, a mãe fala: "Oi, você está chorando, está doendo a barriguinha. Já vai passar, não se preocupe, vou te preparar um chazinho. A mamãe já está vindo. Mamãe, mamãe", né? Então, a mãe vai fazendo a voz dela e a voz do bebê. Quando se trata dos gêmeos, isto chama atenção, a mãe fala pelos dois. Então, como se falasse assim: "Ivan, fala oi para teu irmãozinho, pede para teu irmãozinho dormir. Nenê, diz para o Ivan ficar quietinho. Agora a mamãe não pode dar conta dele. Ivan", vocês entendem? Então, isto é uma coisa que chamou a atenção, porque volta um pouco a trazer esta questão que é mais recente a maneira de colocá-la, né? Que é o fortalecimento que a mãe faz da relação entre os bebês, né? Da relação da dupla. E da importância, então, que vai ter a constituição da dupla, né? E canja, então, para os que não assistiram no documentário, e se a gente continua essa conversa nesta live que vai ter daqui 10 dias para falar especificamente do documentário,
porque uma das coisas que fiquei pensando, o documentário, já falei para vocês, tem milhões de questões, mas os gêmeos sempre foram objeto de pesquisas, né? E, principalmente, eu diria que desde os anos 30, vai fazer um século. Ainda não, mas já vai fazer um século. Eles se tornaram objetos especiais, particularmente interessantes de pesquisa da psicologia do desenvolvimento para fazer estudos comparativos. No documentário, aparece a questão que apareceu desde o início da história da psicanálise. O primeiro psicanalista que se dedicou a fazer uma pesquisa de gêmeos foi Heinz Hartmann, um dos fundadores da psicologia do ego, e ele coloca a questão de um modo bastante parecido como aparece no documentário, que é que os gêmeos iam dar a chave, digamos assim, para pensar a diferença entre qual era o lugar do hereditário e qual era o lugar do adquirido. Qual era o lugar do que era constitucional, né? Então, porque a gente tinha uma mesma base genética e, principalmente, os estudos comparativos faziam comparações entre os gêmeos idênticos, ou seja, os que são partem do mesmo embrião que se divide, e os gêmeos, os que são chamados também de falsos gêmeos, que são resultado de 2 embriões. Então, se faziam essas comparações, porque então a carga genética é idêntica num caso e não é idêntica no outro, para poder, então, fazer essas comparações que a ciência positivista tanto gosta, né? No caso do documentário em particular, ainda tem um fator a mais, que é que se trata de gêmeos que foram separados e cada um foi criado em famílias diferentes. Então, a ideia da pesquisa era justamente poder avaliar a influência do meio e do meio familiar, do que fazia parte da ontogênese, digamos assim, para usar a terminologia freudiana, como isto fazia diferença em relação à carga genética, à carga hereditária idêntica, né? Bom, o que eu estou trazendo aqui com esta questão do Magnés e com a importância da relação fraterna é pensar que quando a gente coloca a questão, a pergunta, em termos do dualismo do genético e do adquirido, do hereditário e do ambiental, a gente deixa de lado uma série de outras questões que são fundamentais, particularmente isto que estou trazendo aqui, que é a importância desta relação que se constitui entre os irmãos, e que, evidentemente, claro, no caso de irmãos gêmeos que foram separados no nascimento, inexistiu, né? Agora, essa relação entre os irmãos tem um outro trabalho histórico fundamental, que é o trabalho da Dorothy Burlingame. Dorothy Burlingame, que foi a companheira da Anna Freud por mais de 40 anos,
foi a primeira psicanalista a se dedicar ao estudo de gêmeos. E o primeiro trabalho que ela escreveu, em 1945, foi sobre o gêmeo imaginário. E isto acho uma questão extremamente relevante, porque nós somos psicanalistas, né? Então, tem esta dimensão, né? Que é esta dimensão imaginária, inconsciente, do duplo, de uma alma gêmea, de alguém que vou reencontrar, digamos assim, no espelho, né? E que vai ser o que a gente chama a identificação especular e constitutiva do eu, e evidentemente, constitutiva dos aspectos inconscientes do eu, mas vai se realizar de uma maneira particular, no caso dos gêmeos, né? Quando os gêmeos têm um duplo, um espelho vivo, como fala um autor, né, do lado, que, embora seja um espelho vivo, eles não confundem, né? Mas chama atenção que, em alguns casos também, eu já ouvi isso na clínica, você pergunta, sobretudo para as crianças pequenininhas, você pergunta o nome e eles falam o nome do irmão. Então, eles se apresentam, né? Já vi isso acontecer, com o nome do irmão, que é, de alguma maneira, a sua própria imagem do espelho, né? Ou seja, que nesse sentido tem uma questão que é importante. Eu estou vendo que estão aparecendo perguntas, e aí eu não estou conseguindo ler. E eu estou sem saber para onde que eu vou. Estava falando da questão do nome, sim. O que eu queria dizer é que a questão da identidade tem sido uma pergunta recorrente em relação aos gêmeos, né? A pergunta de quem sou eu, né? Revisitar, né? A pergunta quem sou eu acho bem interessante. E, aliás, temos agora a oportunidade, ou se vocês têm a oportunidade de ver a exposição dos gêmeos, que está agora na Pinacoteca, eu acho um caso extremamente instigante e interessante de pensar. Vocês viram que os gêmeos, eles assinam como os gêmeos todos juntos? Eles criaram esse nome, essa autoria, do que Lacan chama uma holófrase, né? Eles se holofrasearam, né? E justamente não fazem questão de assinalar os nomes de cada um. Eles se nomeiam, a autoria é uma autoria construída sobre essa dupla, né? Então, vejam quanto isso retoma, então, a questão da dupla. Aliás, eles também falam, eles não falam de uma língua secreta, eles falam de um mundo secreto que eles tinham entre eles, e que uma das salas da exposição parece que está dedicada a esse mundo,
Passei 3 horas, sexta-feira, tentando conseguir ingressos para a exposição e não consegui. E é a segunda sexta que eu estou tentando e não consegui. Vai acabar a exposição e eu não vou ter conseguido assistir. Estou louca para ver. Mas trago isto porque uma outra questão importante do ponto de vista clínico também, é que quando eu comecei a pesquisa, a estudar sobre gêmeos, uma das coisas que mais apareciam com frequência era a questão da individuação, a importância da individuação dos gêmeos, né? E ainda acho que é uma questão importante, mas o caso dos gêmeos, dos artistas, me parece que vem de alguma maneira para nos colocar como psicanalistas a pensar. Se a questão da individuação dos gêmeos tem a ver com nossa teoria estar centrada numa questão individual, ou se tem a ver com uma necessidade deles, porque eles justamente são uma dessas duplas que optaram, com muito sucesso, por se manter como coletivo. Fizeram uma opção que não é opção individual. E eu acho que o que isso me faz pensar é que essa questão de tem que separar, tem que individualizar, tem que individuar cada um deles, acaba sendo uma questão, uma limitação teórica nossa para pensar. Então, nesse sentido, que eu tenho para dizer, eu não tenho uma resposta para isso, né? Mas o outro dia eu estava lendo um texto que achei bem interessante, do Luiz Cláudio Figueiredo, que saiu na última revista Percurso. Bom, não sei se foi a última, mas foi uma que foi lançada recentemente. O texto dele falava sobre a sedução. E, na verdade, ele chamava atenção, fazendo um percurso histórico, sobre quanto a sedução sempre tinha sido vista como um conceito negativo. E ele trazia uma série de questões clínicas nas quais a sedução era necessária para contrarrestar, por exemplo, efeitos da pulsão de morte. Ou seja, situações clínicas nas que era necessário uma intervenção mais ativa e sedutora, que sempre foi vista como uma incidência traumática, né? E excessiva, né? Então, sempre foi vista como um fator patologizante a sedução. E eu estou dizendo isso porque, no caso dos gêmeos, a gente se confronta com que sempre vimos a questão da simbiose, diria, da fusão, da perda da individualidade, dos limites do individual, também como um elemento patológico, né? Mas alguns casos de gêmeos nos mostram que não é bem assim. É claro que eu não conheço o caso dos gêmeos, os artistas, os grafiteiros, como analista, mas o que sim posso contar, vejo a produção maravilhosa deles, né? E a maneira como eles falam, porque já entrei no site deles, já entrei na exposição virtual,
tudo que eu posso de curiosa, evidentemente eu faço. Mas o que eu tive foi tem um grupo de mais de gêmeos, que se chama Me Too, que são de Porto Alegre, que já me convidaram para falar, e que entra dentro de um movimento que eu acho curioso desses tempos, né? Desses coletivos identitários, né? Que se juntam por características comuns, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem grupos mais específicos ainda, né? Os grupos de gêmeos que perderam um irmão. Bom, mas aqui nós temos um grupo um coletivo, né? E que eles fazem eventos, se encontram, se reúnem também. E eu já fui convidada por eles 2 vezes para falar desta questão. E eles chamavam outras pessoas e numa das vezes tinha um gêmeo falando, né? Muito interessante, muito simpático, tal. Estávamos numa mesa falando juntos e ele contou da primeira vez que ele fazia análise fazia 10 anos. E que sempre o analista dele, não conheço, mas ele contando da sua própria análise, né? E que sempre o analista dele tinha batido nessa tecla da importância da individualização, da importância da separação, eles tinham uma mesma profissão, então o analista sempre tendia a pensar que o melhor para eles era eles se manter separados, se separar mais. E quando eu fui falar, eu já falei naquela época, já faz um bom tempo disso, falei da importância da dupla, sim? E falei da importância, né, de quanto, porque é muito comum escutar na clínica, sei lá, que um da dupla faz as provas de matemática e outro faz as provas de português, que um é mais habilidoso nos esportes e o outro é mais intelectual. Digamos, tem um funcionamento que eles se diferenciam e são, de alguma maneira, complementares. Então, eles, muitas vezes, fazem boas sociedades, né? E eu sei que, ok, passou esse evento, e aí eu volto num outro evento, uns anos depois, e aparece este mesmo sujeito, vem e me fala assim, você não sabe o efeito que fez a sua fala na minha vida. Não sei. E aí ele fez uma apresentação, e a apresentação dele começava com um slide que falava assim, a força da dupla. E aí ele conta que ele sempre jogou tênis, e que sempre jogava contra o irmão. E que, em função dessa fala que ele tinha escutado, ele falou para o irmão por que eles não jogavam em dupla. E começaram a jogar tênis em dupla. E ele falava assim, Adela, você não acredita, ganhamos todos os campeonatos. Os nossos amigos falam assim, mas vocês estão em todos os lugares. Vocês chegam em todas as bolas, como assim? Como vocês se comunicam? O que é isso? Então, o que eu quero dizer é que o que ele veio me dizer era alguma coisa que o analista, que ele não tinha conseguido ver na análise dele, e que isto para mim foi importante, né? De quanto nós podemos entrar clinicamente com esse olhar que está centrado e pautado pela visão do indivíduo, da singularização, da separação, que vê essas relações de complementação, de dupla, de parceria, de sociedade, que não tem a ver, digamos assim, com eu assinar, senão como estou trazendo em relação aos gêmeos, é uma assinatura
a quatro mãos, né? E nós podemos olhar ou escutar isto com limitações, com preconceitos, com um olhar que foi pautado no que majoritariamente a gente vê, que é uma criança única, sendo gestada e criada, mas que tem um modo de estruturação particular quando se trata de gêmeos ou de múltiplos. A outra coisa que eu queria dizer é que, surpreendentemente, esses anos todos de trabalho me fizeram pensar que, ao estudar e pensar em gêmeos, o que eu consegui, me parece, escutar de um modo um pouco diferente é os casais. Eu não atendo particularmente casais, minha especialidade, minhas pesquisas, meus estudos sempre foram voltados para crianças, mas pelo fato de atender crianças, sempre tive que escutar os pais, certo? E sempre pensei que esse é um assunto pouco trabalhado, né? Tem pouca literatura sobre que lugar entram, como se escuta os pais, que tipo de intervenções se faz com eles. Ou seja, os pais aparecem aí, ok, digamos, inicialmente, a partir de Melanie Klein, para tentar dar uma categoria que não seja diferente à análise com adultos, Melanie Klein achou melhor colocar os pais de fora. Depois foi se vendo que não dava certo, né? Que se os pais não tinham, de alguma maneira, algum lugar, não só para contar do que, como eu falo às vezes para os pais, o que está acontecendo lá fora, né? O que está acontecendo no mundo com a criança, mas se os pais não tinham lugar para contar um pouco o que estava acontecendo lá fora, mas também para falar das suas angústias, eles acabavam interrompendo os tratamentos. Então, começou a se dar, mesmo os kleinianos começaram a dar um lugar para os pais num espaço analítico das crianças. Mas a gente tem trabalhado pouco. Me parece que há muito a ser feito sobre isso, sobre o tipo de intervenções que a gente faz. Hoje, eu diria, a gente se dá muita mais liberdade para fazer entrar a mãe em alguma sessão, para fazer entrar o pai, para fazer sessões conjuntas. A gente tem um jogo de cintura maior na hora de intervir, porque a gente está menos regrado do ponto de vista técnico do que nos inícios da psicanálise. Mas o que eu posso dizer é que escutar gêmeos e pensar na questão gemelar tem me ajudado a pensar na questão dos casais. É curioso, não esperava. Isso foi um efeito inesperado da pesquisa. Ou seja, algo que talvez que abriu um pouco a escuta para os efeitos da dupla, para o que se passa nas duplas, para os conflitos dos casais, para os conflitos das duplas. A gente tem muita experiência já em escutar pais separados,
filhos com separações litigiosas. Então, todas essas situações conflitivas de casal que a gente recebe por tabela quando a gente atende as crianças, de alguma maneira, ficaram iluminadas, por dizer, de alguma maneira, pelo estudo das questões gemelares. Eu acho que, estando às 19h10, eu quero escutar vocês e as perguntas para a gente ir fazendo umas trocas, tudo bem? Então, quem quiser levantar a mão, abrir o microfone... Ixi, deixa eu ver como eu faço para ver o chat. Bom, pessoal, quem tiver interesse em fazer perguntas, pode sinalizar para a gente através do ícone de mão levantada, tá? Conforme eu expliquei ali no começo da atividade. Ele fica na guia de reações, tá? Você clicando ali, vão abrir algumas opções. Dentro dessas opções tem um ícone de mão levantada, tá? É literalmente uma mão levantada. Caso você não encontre ali, você vai até a lista de participantes, tá? Também é só clicar ali no participantes. Após isso, você vai se abrir, né, na lateral direita da tela um quadro branco, né, com todos os participantes. Ao final dessa lista tem a opção de mão levantada, tá? Eu vou abrir o microfone agora da Juliana, que é a primeira a fazer perguntas. Pronto, Juliana, é só clicar no ícone do microfone, já está liberado. Oi, obrigada, boa noite. Tudo bom? Eu fiz até a pergunta no chat também, aí embaixo. Quando você fala em atender os gêmeos, eu fiquei na dúvida se você atende os irmãos, porque eu tenho tido na clínica muito comum, quando o pai procura e me encaminha uma dos filhos, e em algum momento eles falam, você pode também atender a irmã, no caso dos gêmeos, né? E já tive experiência de atender os dois, e eu fiquei muito pensando nisso, quando você falou, era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu sinto que elas acabam, eram duas meninas no caso, não eram idênticas, mas elas faziam uma dupla onde a mãe ficava fora, né? E quando eu aceitei ser analista das duas, eu também não estava me colocando num lugar fora, né? E foi importante num momento poder encaminhar uma das duas para uma outra analista. Mas eu fiquei pensando, quando você fala muito, eu atendo gêmeos, você realmente atende a dupla. Era essa a questão que eu Então, pensei. que bom que você fez essa pergunta, porque, de fato, essa configuração que você está trazendo é muito frequente e colocou para nós, para o grupo de pesquisa, essa questão. De início, como eu estava contando, como a gente estava comandado pelo significante mestre individualizar, a gente falava que não, né? Que não, que era necessário separar, que era necessário, então, que se a questão era qual era o sintoma de uma criança e qual era o sintoma de outra criança, qual era, se as duas tinham questões, se tratava... Então, sempre tratando o assunto como se os gêmeos fossem um mais um. Então, como dois irmãos, certo? Então, como a gente costuma intervir quando vem uma mãe e tem questões com os dois filhos. De fato, eu nunca me nomeei, assim como você está dizendo, eu sou analista da dupla, ou eu sou analista dos dois irmãos. O que eu sim já fiz foi ser analista de um e convidar o outro para participar de algumas sessões. Digamos, não fechar a porta, deixar, assim como eu deixo entrar os pais, eu deixei entrar um, ou às vezes são dois,
irmãos gêmeos. Mas, de fato, é uma questão importante a que você está trazendo, bem importante, porque a demanda dos pais é recorrente. Então, de novo, isso levanta a questão de pensar assim, mas por quê? Né? Por que que eles pedem um mesmo analista para os dois filhos? E o que eu posso te responder é, porque de alguma maneira se repete em transferência a mesma questão que eles têm como pais. Né? Ou seja, eles nos colocam no mesmo pepino. Digamos que falam assim, mas se eu tiver esse pepino, por que que você não vai ter? Né? Agora, tem pouquíssima coisa pensada a respeito disso. Inicialmente, também, eu diria assim, além da gente ter essa lente do individual, a gente tinha a questão de que a gente não atendia marido e mulher e era analista dos dois separadamente, não atendia irmãos separados. Então, a gente tem essa questão do sigilo, né? Que primava por sobre estas questões que nós estamos colocando aqui. Então, a gente não atende pessoas próximas, não atende familiares, para manter, digamos assim, a escuta mais, eu diria, mais limpa, é o termo que me vem, uma certa higiene, né? Do que um pode falar do outro, etc. Ou seja, desta contaminação que a gente tem quando a gente escuta os pais das crianças, né? Os pais das crianças também foram tirados para fora para, de alguma maneira, deixar as orelhas dos analistas mais limpas, mais higiênicas, menos contaminadas dos dados da realidade e mais abertos para o mundo da fantasia, para o mundo inconsciente. Bom, mas eu acho que a questão que você está trazendo levanta, então, perguntas semelhantes às que a gente se coloca quando fala assim, eu atendo casais. É que a gente não tem trabalhos feitos sobre casais de gêmeos. Mas eu diria, assim como eu contava no início da pesquisa, eu dizia assim, bom, essa parte da pesquisa junta com novas configurações familiares, essa parte da pesquisa junta com bebês prematuros, bom, esta parte da pesquisa junta com atendimentos de casais. Então, com toda a discussão de tem psicanálise de casal, assim como tem psicanálise de família. Bom, então, você entrou nessa seara, digamos assim. Você se aventurou por ali. Então, depois me conta. Que mais? Podemos passar para a próxima pergunta? Por favor. Quem Podemos, vai fazer a pergunta Juliana? agora é a Alessandra. Sim, lógico. Ai, consegui desativar o microfone. Boa noite. Sou psicóloga, psicanalista, atendo no ambulatório do SUS para estimulação precoce, então por isso atendo bebês gemelares, geralmente com questão mesmo de prematuridade, né, alguma questão importante aí no desenvolvimento, mas também como você, Adela, tem uma história pessoal,
né, de gêmeos. Eu tenho mãe gêmeas, irmãs gêmeas e tive filhas gêmeas. E uma história de mulheres. Eu acho que você ganhou, tá? Tenho uma tia-avó que teve 3 vezes gêmeos, primas, tias, enfim. O interessante na minha família, os pares gêmeos, exceto dessa tia-avó, sempre são duplas de mulheres, né? São 2 mulheres. Enfim, e isso me remeteu, mas principalmente depois acho que eu tive a fazer o atendimento, né? Já atendia gestante. E por atender gestante de risco, dentro da estratificação que a gente faz nesse ambulatório, gestante de gêmeos é um risco já, né? Pela gemelaridade e tudo mais. E pensando nessa parte psi, o que a gente sempre busca ali trabalhar é o lugar psíquico desse segundo, né? Porque é isso, a gente pensa uma gestação é de um indivíduo, naturalmente. Então, quem que é esse segundo que está vindo? Tem lugar, né? Às vezes a família quer um menino, aí vem um menino e uma menina, esse outro. E nessa prática clínica, a gente foi percebendo isso mesmo. Às vezes o investimento psíquico voltava para um e não para outro. Hoje mesmo, no momento, tem um casal que eu atendo que o investimento está todo para o menino. A menina ficou meio excluída aí do investimento psíquico, né? E aí, acho que as minhas questões que eu gostaria de trazer são várias, é claro, vou pontuar algumas e você pode escolher aí, né? Porque senão eu vou tomar todo o tempo aqui com as minhas perguntas. Mas, assim, da questão teórica mesmo, me fica essa questão do Édipo, por exemplo, pensando na psicanálise como processo identificatório, pensando em Lacan mesmo, no esquema óptico, né, no estadio do espelho, para onde olha, para onde olhar, porque daí a mãe tem que colocar essa criança, ambos no lugar de fala, né, assim, falicizar essa criança. Então, como que fica isso quando a criança também olha para o seu irmão? A função do semelhante, porque daí não dá essa questão do tempo do depois, né? Para a criança poder olhar e pensar, eu já estive nesse lugar, porque está tudo acontecendo aí ao mesmo tempo. E a questão que eu acho que vem muito dos pais, né? Aí eu acho que estou falando por mim mesma, que é dessa dificuldade do investimento ao mesmo tempo, né? E de fazer essa diferenciação, porque você falou desse potencial da dupla, e aí, assim, com essa experiência também pessoal, eu vejo o sofrimento de depender muito da dupla. Falo até assim, eu vou falar de um relato pessoal das minhas irmãs, que as minhas filhas são univitelinas, né? As minhas irmãs também, a minha mãe não. Mas elas têm uma ligação tão forte que o primeiro aniversário que elas passaram separadas foi aos 36 anos. E uma passou bem até ela não ficou confortável, mas ela conseguiu se haver com isso. A outra não quis nem comemorar, porque ela ficou completamente aí devastada, né, por uma delas ter ido viajar. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, né, dessa dependência. Ah, eu tô namorando, então eu preciso namorar. Uma casou, a outra precisou casar. Eu tive filho, a outra teve filho. Então, é claro que a gente sempre faz essas alianças, algumas projeções, às vezes esses ideais de eu, assim, né, utilizando essas imagens, né, como referência. Mas daí, quando você fala do potencial da dupla, eu reconheço isso do seu exemplo, né? Mas também quando a gente fala de individuação, né, de individualidade, na verdade, às vezes eu fico um pouco em dúvida, né? Até que ponto, acho que é essa questão, né, para a gente poder verificar onde é bom para que tenha essa individuação e até que ponto a gente fortalece a dupla. Porque até, assim, depois da gestação, eu comprei o livro, né, o Atendimento Psicanalítico com Gêmeos, e tem um dos capítulos que fala desses gêmeos potência, né, e que unidos, então, no tipo super gêmeos ativar, né, aqui a gente tem um poder muito grande e o risco da função paterna não operar muito bem nesses casos, né. Então, são mais essas questões teóricas mesmo, que eu gostaria de ouvir mais um pouquinho. Ixi, Alessandra, você trouxe muitas questões. Acho que a metade das que eu não falei, mas que no livro fala bastante mais dessas questões, como você está dizendo. De fato, um outro livro que trabalha com a questão
gemelar, que é aquele famoso livro de Eugène Balbo, a criança e a psicanálise, tem um capítulo que é sobre gemelaridade. A leitura que eles fizeram, e que de início foi um pouco de encontro a essa questão que eu tinha sobre o lugar do falo, como isso se divide ou não, era que eles falavam que quando um filho estava no lugar de falo imaginário, o outro ficava no lugar de objeto A. De fato, ou seja, traduzindo para os que não são lacanianos, um filho era valorizado, era o escolhido, era o preferido, era o investido libidinalmente, e o outro ficava na sombra, esquecido, abandonado. Então, de alguma maneira, inconscientemente, os pais faziam uma escolha por um, mesmo vindo dois, faziam uma escolha por um, e o outro ficava como resto. Esta é a postulação de Balbo e Vergés. Eu tenho visto que não que me parece hoje que essa formulação que eles trazem ainda está calcada numa leitura individualista, ou seja, em pensar que tem um lugar de falo, que esse lugar só pode ser ocupado por um, então, para o outro só fica esse lugar de resto. Eu tenho visto que na clínica não é isso que acontece, não é, essa configuração é frequente, acontece, e muitas vezes, então, quem chega para a clínica é esse que ficou como o resto, que fica num lugar que é o gêmeo que tem mais dificuldade de falar, que é o mais silencioso, que apresenta mais atrasos no desenvolvimento, que é mais comprometido, às vezes mais comprometido até em termos de isolamento, de socialização, etc. Então, em algum momento, os pais se dão conta, acordam e falam assim, nossa, investimos nesse e o que aconteceu? Né? Já tem 4 anos e não fala. Isto é uma das configurações possíveis, mas não é a única. Então, quando eu trouxe esta questão da dupla, eu quis, e como você disse, com gêmeos ativar, quis trazer esta outra perspectiva que a gente dá menos atenção, que pensou menos, e que então chama atenção para isso, de que se a gente fala de Rômulo, a gente não vai identificar a dupla de gêmeos fundadores de Roma, mas ninguém fala de Remo sozinho. Se fala de Rômulo e Remo, como se fala dos gêmeos. Então, né, é bastante frequente na mitologia que apareçam essas duplas fundadoras de cidades, né? Mas a gente escuta falar da dupla. É nesse sentido que eu estou falando da força da dupla. Mas é verdade também o que você está dizendo, que é a questão mais difícil e mais delicada, que implicaria todo um trabalho especialmente dedicado a isso, que é aquilo que a gente tem que chamar de desgemelarização. E que muito frequentemente acontece na adolescência. Muitos gêmeos ou trigêmeos, eles querem ser iguais, procuram fazer conjunto, fazer dupla, até a entrada na adolescência. Na adolescência, eles querem se separar. Mas muitas vezes o que acontece é que é só um que quer se separar. Então, é um que está pronto, digamos assim, ou que encontra namorado, ou que quer ir morar sozinho, quer se mudar de país, quer fazer uma vida só dele e quer deixar de carregar o irmão. Aliás,
para falar nisso, tem um documentarista, o Chico Teixeira, que fez um documentário bem interessante, chama Carrego Comigo. Acho que dá para achar no YouTube. Tenho a impressão de que sim. E ele entrevistou 13 pares de gêmeos, alguma coisa assim. Eu cheguei a conhecer ele por outras histórias, um dia posso contar, e aí ele me contou que tinha feito esse documentário, e falei assim, eu quero ver isso. E ele me mandou cópia, trouxe, etc. E eu achei muito curioso o interesse que ele se interessou, eu diria, por uma coisa estranha, porque um documentário anterior dele foi sobre anões, e depois ele fez um documentário sobre gêmeos. Mas trago por isso porque me pareceu que o título do documentário estava muito bem escolhido, que é isto, às vezes um carrega o outro. Então, num determinado momento, ele quer se libertar desse peso e sai andando. E quem fica boiando ou completamente melancolizado é o irmão, né? Como eu dizia, em alguns casos isso acontece com bastante frequência na adolescência. Eu acho que é porque é o momento em que os adolescentes saem para procurar outros pares. Eu não escrevi ainda sobre isso, tá me vindo esta formulação nesse momento, porque eles saem para procurar outros pares, inclusive namorados, e um deles encontra primeiro, e o outro se sente completamente traído e abandonado. René Sazó foi um dos que estudou esta questão do casal, nesse sentido, inclusive, do erotismo. Quanto os casais de gêmeos, muitas vezes, se masturbam um ao outro, desde pequenos. E eu diria que é porque, inicialmente, o outro é como se fosse uma parte do próprio corpo. Então, esta separação dos corpos demora a se constituir. Então, nesse sentido, haveria que pensar, um pouco tomando esta formulação de Baubois e Vergès, se em algumas situações, um não é o objeto A do outro. Sim? João para Ricardo e Ricardo para João. Assim como acontece nos casais, né? Então, nesse sentido, eu acho interessante pensar quantos gêmeos podem nos ajudar a avançar, teoricamente, a pensar as questões relativas ao objeto A. Mas isso não está feito, tá? Sim, Chico Teixeira, isso mesmo. Carrego comigo, isso mesmo. Quem mais? A pergunta agora é da Maria Tereza. Boa noite a todos, boa noite, Adela. Então, eu sou psicóloga, psicanalista também, e enfim, eu não tenho muita familiaridade com o Lacan, estou mais ligada à psicanálise inglesa, né? Mas, enfim, eu gostei muito da sua apresentação, né? Das colegas que fizeram as perguntas também, e são perguntas, para mim é uma novidade, eu trabalho com gêmeos, é por isso que eu estou aqui, eu estou querendo aprender, né? Pensar nessa questão, e então eu estou recebendo uma família com 2 garotos gêmeos, de crianças, né? Meninos,
E eu costumo fazer a avaliação, quando eu recebo crianças, sempre faço uma avaliação, eu chamo a família inteira para conversar na avaliação, né? É assim que eu procedo, porque me interessa justamente saber como inicialmente, como é essa dinâmica, né? Que dinâmica é essa dessa família, para entender a busca pelo atendimento, né? Então, inicialmente, essa mãe que me procura, ela diz o seguinte, eles não são gêmeos idênticos, né? Já são bem diferentes um do outro, mas a mãe diz, olha, um deles está pedindo ajuda, está dizendo que está querendo consultar, conversar com alguém, uma psicóloga, né? Você vê, 9 anos, né? Já fala assim. E porque ele sente medos, ele tem medos, e, né, à noite, enfim, e que ele, então, está precisando de ajuda. E o outro não fala nada disso, mas a mãe percebe é uma criança que tem dificuldade de concentração e uma série de questões, né, que eu chamaria de maturidade, vamos dizer assim, né? Aí, bom, aí como eu procedo dessa forma, então venham todos, né? E a gente vai conversando, nessa conversa, a gente vamos acompanhando até ter uma ideia melhor do que eu posso ajudar, de que maneira eu posso ajudar. Então necessariamente eu coloco, né, eles juntos, mas a minha ideia não é atendê-los, em princípio, não é atendê-los juntos, é justamente tentar identificar o que está acontecendo. E o que eu achei curioso, assim, que como aquilo tudo que você estava falando, eu achei bem interessante, porque tem esse histórico de internação por prematuridade, né? E fica um tempo na UTI. Tudo isso já são questões suficientes para chamar a atenção, despertar né, o sinal, o pisca-alerta ali, né, para a gente pensar. São crianças que ficaram, acho que 19 dias em UTI, né? E tudo isso são situações que já preocupam de cara, né? Crianças que demandaram porque tinham peso abaixo, E aí, um dado interessante que a mãe fala, que quando eles estavam para nascer, ela usou a expressão em beliche, um sobre o outro, né? E que aí teve que ser feito um parto prematuro, porque o que estava embaixo estava em sofrimento, né? E não podia se desenvolver porque o que estava em cima estava dificultando que ele pudesse se desenvolver, se alimentar, enfim. Então, teve que antecipar o parto porque o que estava embaixo estava sofrendo e precisava de outra condição. E o que é curioso é que esse que estava embaixo é o mais desenvolvido, né? Ele é muito mais desenvolvido do que o outro. Esse exemplo que você deu, do que fica na sombra, foi muito isso que eu estou vendo. Mas não me pareceu que fosse uma questão da mãe estar dando uma atenção diferente. Me pareceu que era uma questão ali dos dois, né? E que o mais velho, olha, eu estou chamando de mais velho, isso é um ato falho meu, né? O mais velho, isso é questão de minutos, né? Mas que o mais desenvolvido ficava dando voz o tempo todo para esse que me pareceu realmente mais frágil e bem mais imaturo, sabe? Então, eu achei muito curioso, me chamou muito a atenção, porque esse mais desenvolvido era como se fosse mesmo um ego auxiliar desse. A gente tinha esse termo, né, ego auxiliar, não sei se ainda é muito usado hoje em dia, mas me parecia uma coisa assim, que era, né, que ele ficava dizendo para a mãe, para os outros, e para o próprio irmão, o que ele queria, o que ele tinha que fazer, o que ele estava pensando, né? Uma condição assim, não é muito evidente o contraste entre os dois, né? Assim, e como a precariedade de um frente ao desenvolvimento do outro, né? Então, eu achei muito curioso, me chamou muita atenção e me deu mesmo essa ideia de que, bom, esse que ficava na sombra, eu quero o que o meu irmão quiser,
né? O meu irmão é que vai escolher, o meu irmão é que vai dizer, né? E aí eu fiquei na dúvida, aí pensando em termos teóricos, né? Eu trouxe o exemplo porque eu acho que fica também mais rico para a gente conversar e fica algo mais vivo, né? Do que só a gente falar em teoria. Mas eu pensei assim, como é que a gente pode falar né, de dupla se a gente não tem a noção de indivíduo, né? Assim, no caso, são crianças em desenvolvimento, né? Então, para eles poderem se considerar uma dupla, eles primeiro têm que ter noção de si mesmo e de que tem um diferente, né? Então, eu acho que, como você falou, talvez mais para frente, que você falou da adolescência, que é onde esse aspecto vai, não é, surgir de uma forma assim, muito enfática, a necessidade de diferenciação, discriminação em relação aos pais, em relação ao outro, né? Enfim, aí talvez isso, né? Como você disse, isso vai trazer bastante conflito, questões aí na dupla. Mas nesse momento dos dois, eles estão ali vivendo essa, né? É exatamente o que você falou, um parece que está carregando o outro nas costas, né? E, Então, mas enfim, você sabe que você está colocando uma questão que eu acho bem interessante, porque uma não, várias. Vou tentar pontuar. Uma que é essa última, que como é possível pensar numa dupla antes de pensar no indivíduo. Para essa questão, eu acho que é quase uma questão filosófica. O que é sim, primeiro, o um ou dois, sim, né? sim. Eu diria que a questão que se coloca é muito semelhante à que se colocou na psicanálise em relação à mãe e o bebê. Então, eu te responderia talvez com o mais conhecido é a formulação de Winnicott. Não existe bebê sozinho. Mas nesse sentido, eu diria assim, bom, mas então talvez temos que pensar que a constituição do indivíduo não parte, o que o um não é o ponto de partida, né? Que o um surge de uma desgemelarização, por dizê-lo assim, de quando o bebê se separa da mãe, né? Então, neste caso, em vez de pensar na separação do bebê da mãe, a gente está pensando na separação desta outra dupla que se coloca muitas vezes no lugar da dupla mãe-bebê. Agora, é claro que, e achei bem interessante a formulação que você fez sobre o eu auxiliar, porque sim, de fato, isto Freud falava do Nebenmensch, né? Do adulto que presta ajuda. Muitas vezes a gente vê nas duplas gemelares um prestando ajuda para o outro, né? Um sendo o ego auxiliar do outro. Tanto é que até você escutando as duplas, se vocês assistem esse documentário, por exemplo, Carrego Comigo, é bem frequente escutar que um dos gêmeos começa a falar, e um dos gêmeos fala pelos dois, e o outro vai fazendo assim pela cabeça. Então, eles têm, sim, de fato, um funcionamento, às vezes, de um funcionar como auxiliar do outro. Não sei se é ego auxiliar, mas de auxiliar, teríamos que pensar auxiliar em quantas funções. Se ser do ego auxiliar, se ser o eu ideal, se ser o superego do outro, né? Bom, agora, e de fato, também uma coisa que você falou, eu quero o que meu irmão quiser, uma experiência que eu tive bastante recente de atendimento de uma gêmea, que eu atendi ela, e num momento dado ela falou que, bom, ela queria encerrar o atendimento, trabalhamos com isto,
concordamos com encerrar o trabalho, mas depois veio a mãe e me fala assim, qual é a tua hipótese de por que ela quis encerrar nesse momento? E aí eu fui levantando algumas hipóteses e tal, mas ela me falou assim, você sabia que a irmã acabou de encerrar a análise dela? E eu falei assim, não. E fiquei com isto pensando. E ela falou assim, porque eu acho que ela quis encerrar porque a irmã encerrou. E fiquei pensando que este é um dos dados da realidade que eu não tinha, né? Que foi me trazido pela mãe, mas que fazia todo sentido. E nesse sentido, eu poderia dizer assim, bom, novamente eles tomam um caminho, digamos assim, elas tomaram um caminho como dupla e eu fico como terceira excluída, né? Mas fiquei pensando um pouco nessas variáveis, né, de algo que de alguma maneira me escapou, né, e que me foi trazido depois pela mãe e que me deixou coçando a orelha e pensando assim, que eu não consegui escutar desse outro tratamento em paralelo e dessa outra transferência que se desenrolava sem eu ter, sem eu estar acompanhando, né? Então, mas que teve, que pode ter tido uma incidência importante na decisão da menina de interromper a análise dela nesse momento, né? Não sei dizer mais, mas achei curioso pensando esta formulação, eu quero o que meu irmão quiser, né? A outra questão que você levantou, e que também é curiosa, eu estava revisando, até em função do documentário, os trabalhos históricos que tem sobre gêmeos, as pesquisas históricas que tem sobre gêmeos, e uma coisa que me chamou a atenção é que parece como se tivesse um desejo, eu não sei se só dos pesquisadores, mas muitas vezes dos gêmeos também, pela busca da identidade, pela busca da semelhança. Se a gente vê no documentário, a gente vê esse fascínio e essa procura quase louca por dizer nós gostamos nós fumamos o mesmo cigarro, nós cruzamos a perna do mesmo jeito. Mas o que eu estava lendo num livro que chama Le Paradoxe de Jumeaux, de Zazo, que ele conta que em 1934 foi estudar com Gesell na Yale University, que é o lugar onde estão guardadas essas pesquisas sobre gêmeos. E que foi Gesell que plantou o bichinho sobre o interesse em estudar gêmeos. E que Gesell fazia todas essas tabelas sobre desenvolvimento que foram extremamente marcantes na nossa formação e no mundo inteiro, né? E que ele procurava as semelhanças, né? Mas ele diz que o que ele encontrou foi diferenças, mesmo nos gêmeos idênticos. Então, tem algo que chama a atenção. É claro que, de alguma maneira, o que ele está dizendo Gesell parte do pressuposto de que cada indivíduo é singular e único. E ele confirma isto mesmo nos casos de gêmeos idênticos. Mas, mesmo assim, o que chama a atenção é
por que que insiste, de um modo geral, a busca pela identidade? Quase que esse fascínio por mostrar para o mundo que os gêmeos são idênticos ou que podem se comunicar sem falar, que têm os mesmos gostos, que antigamente que se vestiam igual, certo? Hoje menos. Hoje, curiosamente, como falava a Michelle outro dia, a nova moda é vestir igual pais e filhos, e não os irmãos, né? O que eu acho que chama um pouco a atenção para essa horizontalização das relações familiares, né? Para marcar menos as diferenças entre adultos e crianças. Por fazer da família uma grande frátria. Então, temos por aí um outro interesse, digamos assim, de pesquisa, que renova o interesse da pesquisa pelos gêmeos nesse momento, né? Estamos num momento em que a frátria está em alta, né? Aliás, eu fiquei sabendo os outros dias que uma das frases de maio de 68 era "somos todos gêmeos". E que é interessante, né? Porque para pensar essa nova versão, digamos assim, da fraternidade, né? Essa revisitar, né? A fraternidade pela via da gemelarização, né? Ou seja, de alguma coisa aí, eu diria que a gemelarização é uma espécie de exacerbação da fraternidade. Uma fraternidade ao quadrado, né? Mas então, não é alguma coisa que se confirme nos gêmeos. Porque o que a gente vê nos gêmeos não são identidades. Então, isto acho que é importante. É importante porque a fala que você trouxe, Maria Teresa, da mãe, que eles não são iguais, é uma fala denegatória, que chama atenção. Por que ela teria que esclarecer que eles não são iguais? Você entende? Porque se parte do suposto de que, por ser gêmeos, são idênticos, mas é algo que chama atenção que as pesquisas nunca confirmaram. Então, deixo isto como recado importante, porque isto tem que abrir a nossa escuta, sim? Tem algo que tem mais a ver, eu acho, com relações complementares, suplementares, com relações opostas, mas não com identidades, mesmo nos gêmeos idênticos. Bom, vamos lá, quem mais? Faltam 7 minutos. Eu vou abrir o microfone agora do Jorge. Ok. A respeito eu não sou psicólogo, sou da área médica, mas na parte dos gêmeos univitelínicos, né, ou seja, os idênticos, que são expostos, porque nesse filme dos três estranhos, né, dos trigêmeos, eles estão em ambientes distintos, ou seja, fenótipos distintos, né? Tanto que um evolui para um quadro depressivo, outro não. Do ponto de vista dos gêmeos idênticos até a adolescência, sendo que eles convivem dentro do mesmo domicílio,
tem a identidade genética e tem a resposta ao mesmo nível de estresse doméstico. Tem algum trabalho que mostra evoluções diferentes do ponto de vista psicológico? Vários. Então, Vários. mesmo Aliás, sendo... eu te diria assim, pelo que eu estudei, quase todos, mesmo os da psicologia, e isso me chama a atenção porque eu revisitei essas pesquisas, e o que estou vendo é que desde Gesell até Zasou, o que eles encontram são diferenças. E claro que tem elementos complexos para pensar isso, porque, como aqui apareceu nas diferentes questões, nós temos a relação que se estabelece entre os gêmeos, que uma coisa que Sazot diz é pensar a dupla é pensar como numa dupla tem papéis diferentes. Inclusive, você que é médico, eu vou te dizer uma coisa extremamente curiosa. Na grande maioria, eu não vou saber aqui, está anotado, mas eu teria que procurar a porcentagem. É amplamente majoritário que nas duplas de gêmeos idênticos e de gêmeos não idênticos também, a lateralidade é diferente. Se um é destro, o outro canhoto. Não é uma boa pergunta? É uma resposta diferente, né? Exatamente. Então, é uma resposta, digamos assim, é uma resposta em espelho. Pode ser. Tá? Então, você tem essa inversão do espelho. Mas uma inversão do espelho é algo que não se explica do ponto de vista genético, né? Não. Então, assim como você tem um destro e outro canhoto, você tem um que é agitado e outro que é quieto, um que é falante e outro que é silencioso, um que é bom nos esportes e o outro que é bom de leitura, um que é mais sociável, ou como um outro autor alemão fala, um que se ocupa das relações externas e outro se ocupa do Ministério do Interior. E algum estudo chegou a mesclar o comportamento paterno com os gêmeos idênticos do ponto de vista de estímulos diferentes? Porque muitas vezes os pais têm dificuldade até para diferenciar anatomicamente, morfologicamente, um do outro, né? Peraí, deixa eu entender tua pergunta. O que você... Não, sim, algum estudo, o estímulo paterno ou materno, ou foi diferente nesses que apresentavam diferenças? Se eles diferenciavam o tratamento? Então, o que eu posso te responder é: todos apresentam diferenças. É errado pensar que não apresentam diferenças. É que os monovitelínicos, eles muitas vezes os pais não, eles sinalizam para tentar diferenciar, em alguns casos, pelo menos que eu saiba, né? Mas, então, o que eu estou te dizendo me parece que é mais um desejo de quem está observando do que uma realidade efetiva. Tá. Por outro lado, essa pesquisa do documentário, que foi longa, foram décadas de pesquisa, o que ela fez foi justamente isso que você está dizendo. Foi pegar gêmeos, mesmo gêmeos idênticos, e colocar em ambientes diferentes. Então, a pesquisa está feita. Os resultados podem não estar todos evidentes, mas a pesquisa está feita. Agora, de fato, o que a gente vê é que mesmo com gêmeos idênticos, os pais não se relacionam com eles da mesma maneira, mesmo na mesma família. Então... estímulos diferentes vai dar resultados diferentes. Né? Exatamente, mas assim como, digamos, para você...
nos casos de irmãos, a gente tem que se perguntar, eu sou a mesma mãe do mais velho que do mais novo? Na mesma família. Ok, que você pode dizer se é uma menina uma coisa, se é um menino, mas não é verdade que mesmo sendo duas meninas ou sendo dois meninos, a gente tem a justificativa de, bom, com a mais velha tinha 5 anos mais nova, era mais inexperiente, era mais não sei o quê. Aí depois eu ganhei experiência, então com o segundo eu sou mais tranquila. Mas, de fato, com os gêmeos, o que a gente vê é que acontece a mesma coisa. A mãe não é a mesma mãe para os dois filhos, mesmo eles nascendo simultaneamente. De fato, isso que eu acho que a Maria Teresa colocou também é interessante. É muito comum os pais falar que um é o mais velho e outro é mais novo, mesmo que eles tenham 2 minutos de diferença. É muito curioso. E que é a história de Esaú e Jacó. A história bíblica de Esaú e Jacó já levanta essa questão de como pensar a primogenitura, né? Ou seja, é uma questão que está colocada desde tempos imemoriais, mas que está colocada, né? Porque o que herdava era só um. Então, de novo, aí a gente tem uma outra versão, digamos, para pensar essa questão do falo, que só pode ser ocupada por um. E quanto isto dá lugar ao que a gente pode falar, o que eu chamo de complexo de Caim e Abel. Porque se tem as disputas que tem entre os irmãos, é justamente porque o lugar do falo é único, né? Então, você tem que disputar para ganhar ele, e você tem que eliminar o rival, né? Bom, mas isso dá lugar para muitas outras discussões. Adela, Obrigado. a gente está na hora, eu queria agradecer muito, eu fiquei aqui querendo fazer uma pergunta também, não deu tempo, isso significa que você vai precisar voltar, porque temos muitas perguntas, não só a minha, mas também daqui muita gente com a mão levantada, querendo continuar a conversa, enfim, muita gente perguntou no chat, Adela, sobre a sua live, se você puder dizer... o contato para que as pessoas possam assistir essa live que você vai fazer em 10 dias? Vou. Peraí, já falo que dia que é. É numa terça-feira, às 20h30, é dia 3. Semana que vem, então. Não, peraí. Não. Sim. Hoje é segunda-feira. Isso Sim. mesmo. Isso mesmo. E aonde, Adela? Onde a gente no consegue assistir? É no Instagram da Michele Kramer. Mas se vocês colocam meu nome no Instagram e me acham, vocês vão achar. Ótimo. Não é? Eu acho que sim. Eu não entendo nada de Instagram, mas eu acho que... Você vai entrar pelo seu Instagram, então a gente te encontra, sim. Então, se a gente te seguir no Instagram, a gente acha. Muito obrigada pela presença de todos. Adela, muito obrigada. Queria te ouvir mais 3 horas aqui. Obrigada pelas perguntas. E é isso. Tá, muito obrigada a vocês. Adorei a participação de vocês, as perguntas. Levo elas. Deixei meu e-mail aí, qualquer coisa que vocês... Se vocês quiserem mandar perguntas, amanhã e a semana que vem estarei sem conexão, mas vou tentar responder depois. Tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Eduardo. Obrigado, doutora. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau a todos. Tchau, Gabriela. Obrigada, Adela. Nada, imagina.